Eu vou deixar os dois filmes abertos, até pra audiência aqui do programa. Legal. O Eldorado Mengele Vivo ou Morto e o Trilha dos Ratos, que fala sobre a Trilha dos Ratos. Né? Então o Eldorado Mengele Vivo ou Morto é um panorama do Mengele no Brasil, né? Que muita gente falava que não era ele, que ele tinha fugido para os Estados Unidos, né? E aí... Foi provado, então, que era ele mesmo. Foi provado. Ele morreu afogado em Bertioga. Ele estava algum fim de semana, talvez, em Bertioga, entrou no mar, talvez passou mal, morreu afogado. O corpo foi trazido para São Paulo e, como disse o Marcelo, ele foi enterrado com nome falso. Não sei nem por que não acharam... vamos já dizer que ele morreu e acaba a captura. Talvez... O que eles devem ter pensado é assim, enquanto eles estiverem perseguindo o Mengele, não vão perseguir a gente. Talvez tenha sido isso. Então, a morte só foi assumida quando acontece esse caso todo que ele cita e o Romeu Tuma faz exumação do cadáver em rede nacional de televisão, que era um acontecimento, pegam a ossada e tal, e provam que era o Mengele mesmo. Muita gente ainda dizia que não era verdade. Ele entrevista um sobrevivente no filme, que diz que não, isso é mentira, o Mengele não morreu assim, não sei o quê, mas foi 100% confirmado que era ele. Entendi. É que a perícia foi muito exata, né? Então o que foi mais interessante foi quando descobriram uma fratura de bacia nele, né? Então o pessoal... Ele fez um acidente de moto, que ele deu uma joelhada, né, num trator, ele estava andando, passou um caminhão, subiu a terra, ele não viu, passou por meio da terra e deu uma joelhada com o joelho, com a moto, né? E saiu um pedaço de osso e ficou grudado aqui em cima, né? Nossa. E aí só descobriram, o pessoal falou assim, na ficha da SS tinha essa fratura de bacia que bateu com o esqueleto que estava lá em Iambu, né? Então foi isso que descobriram. Aí descobriram a altura, 1,74 m, né? E aí ele tinha uma fístula, né? No dente, né? E aí pegaram a ficha dentária dele, descobriram, falaram, ele tinha esse mesmo problema né? E o Mengele sofreu, acho que de certa forma ele pagou também, né? Porque o cara vivia escondido, vivia com medo, né, sabe? Então não era fácil. A vida deles não foi fácil. Teve um outro nazista preso aqui, que era o Herbert Čukors. O que ele fazia? Que era um letão, ele era da Letônia, ele era um piloto de avião de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, ele foi um herói de guerra na Letônia, né? Um dos 3 países bálticos. E quando a Letônia quando Hitler começa quer conquistar a União Soviética, chegar em Moscou, ele começa a conquistar esses países do leste. Esses países estavam sob jugo soviético. Então a Letônia, a Estônia, a Lituânia estavam sob jugo soviético. Então era uma coisa ruim para o povo, porque os russos tomando conta, exigindo que falasse russo, implementando o governo comunista, quer dizer, não estava bom para eles. Quando Hitler invade esses países, eles dão, graças a Deus que Hitler chegou e tirou a gente do domínio soviético, só que virou o domínio nazista. Para os nazistas, letões era bom, para os fascistas, letões eram bons. E o Čukors era um fascista, né? Ele era contra o comunismo, a favor do fascismo, então para ele foi bom a invasão da Letônia. E ele era um antissemita, e ele então entra faz parte do partido nazista, do governo de ocupação, e participa de massacres de judeus. Ele ajudava a matar judeus, a capturar judeus, levou milhares para as florestas e ajudou a matar e tal. Quando Hitler começa a perder a guerra, aí volta de novo a União Soviética e toma conta da Lituânia, quer dizer, aí volta o regime comunista, porque mesma porcaria, comunismo e fascismo, nazismo, é a mesma porcaria, eu sempre falo isso. Os dois são ruins. Stalin também foi ruim, Hitler também foi ruim. Então, o povo no meio. Opa, agora é fascismo. Opa, agora é comunismo. Opa, agora virou... Opa, agora... E é sempre ruim para o povo, só é bom para quem está na elite. O Čukors acaba fugindo também. Primeiro vai para o Rio. Ele abriu uma empresa de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas eles estão sempre com medo de ser descobertos, sempre com medo de alguém denunciar. Ele vem para São Paulo. Como ele era piloto de avião, ele consegue comprar um hidroavião e fazia
passeios turísticos na represa de Interlagos. O turista chegava lá, subia no avião, dava aquela voltinha, pousava na água e tal. E ele fazia isso, tinha uma vidinha pacata, levando o turista para passear no hidroavião dele. Ele é descoberto no Brasil, né, descobrem que ele está aqui. De novo, era a época do regime militar, medo de que os nazistas teriam proteção do regime, a extradição não seria possível. De novo, entra o Mossad em ação, né? E tem um filme também no History, no National Geographic. Do Caçadores de Nazistas no Brasil. Que conta essa história do Chukurs. Um dos agentes do Mossad se faz passar por alemão, me parece, não diz que é judeu, diz que é alemão, e começa a ficar amigo do Chukurs. Também fala, também sou piloto, eu também queria fazer um negócio desses, por que a gente não vira sócio, compra mais um avião? E ele leva um ano para fazer amizade com o Chukurs, que era um cara desconfiado. E aí ele fala, olha, eu sei que estão vendendo um hidroavião no Uruguai, a gente podia ir lá ver se era bom, comprava e a gente já ia ter 2 aviões, ia ganhar mais dinheiro e tal. E o Chukurs uma hora acaba cedendo, e, apesar de sempre desconfiado, fala, tá bom, vamos lá ver esse hidroavião. E eles vão para o Uruguai, vão para Montevidéu. Quando eles... o agente do Mossad fala, não, nós vamos até lá, o lugar que está o aviãozinho. Quando eles chegam no lugar isolado, tinha mais uns agentes do Mossad, capturam ele. Ele era um cara muito grande e muito forte, ele luta muito, foi difícil segurar ele. Acabam amarrando ele, sedando ele, entrevistam, né? Fazem essa série de perguntas, confirmam que é ele, matam ele, deixam ele num baú e avisam a polícia. Herbert Chukurs está morto em tal endereço, assim que termina a vida dele. É uma história cinematográfica. E o nosso amigo Marcelo conheceu a neta do Chukurs. Conheci todo esse... Conheci, né? Eu tenho todo um material, né? Mas só que o material eu não posso usar, né? E aí é coisa de autorização de uso de imagem, né? Então tem todo um filme para fazer aí, mas E é engraçado que essa história... que o Chukurs, ele entrou dentro de uma casa e tinha esses 5 agentes do Mossad e os caras todos de cueca, né? Tipo assim, E o cara ia ler uma sentença de morte, ó, você está sendo assassinado por causa disso, disso, disso e disso, né? E os caras foram pra cima do Chukurs, e o Chukurs tinha 65 anos, era um cara muito forte. E o Chukurs sentou a mão nos 5 agentes do Mossad, bateu, os caras foram obrigados a pegar uma arma e atirar na cabeça deles. Porque parece que tinha até sangue no teto, assim. Então. E aí avisaram a família, né? Ó, botaram ele dentro do baú e avisaram a família. Falaram, tá aqui em tal lugar. A ideia então não era matar ele, talvez. Seria era matar. Porque eles sabiam que não ia ter extradição. O Uruguai também era regime militar. E aí chamaram a família, ligaram lá pra família, ó, acharam aqui o seu avô e tal, e aí eles tiveram que ir pra lá e inclusive tem até na internet uma foto do Chukurs no baú, assim, sabe, todo já em decomposição, assim, sabe, e é uma história, né, é um filme que eu ainda pretendo fazer, né, mas... Tem esse problema de... já tem 10 anos, foi 10 anos mesmo? atrás, foi uma parte do filme do Mengele, né, o filme do Mengele eu filmei tanto que eu consegui fazer 2 filmes, né, e aí sobrou muito material, então inclusive 7 anos fazendo o Trilha dos Ratos foi umas sobras do filme do Mengele, né, e nesse meio tinha essa história dos Chukurs e a história do Stangl também, né. Mas o que a neta falou? Ela fala, eles alegam que o pai é inocente, que o avô era inocente. Que ele não falava nada. Sim, mas é uma coisa natural da família. Não, mas você acha que eles sabem, mentem ou eles foi o que eles me relataram. Eles me relataram não sabe se o cara também mentia pra ele. Sabe, eles me relataram que é uma coisa natural, né? Até o Ben Abraham falava isso aí. A família vai falar. É muito difícil a família pegar e falar, não, o meu avô era um monstro mesmo. Ninguém vai falar isso, porque é aquela coisa. É que nem o Gustav Wagner. Gustav Wagner, todo mundo falava, não, bom velhinho, opa, tal. A gente falava, ele era gente fina. Esses dias eu falei com a neta do Gustav Wagner, que na realidade o Gustav Wagner tinha uma esposa, né? Tipo, acho que chamava Dona Erna, se eu não me lembro. E eu falei com a neta do Gustav Wagner, porque vamos fazer uma entrevista. Ela me negou, falou assim, não. E aí ela falou assim, não, até hoje, você vê, o Gustav Wagner morreu em 1980.
ele se suicidou, ou suicidaram ele com uma facada no coração, Suicidaram né? ele, pô. E aí, ela falou que até hoje tem repórteres, né? Ela falou que, não, esses dias tinha um repórter franceses aqui, achando que ele estava vivo ainda. Sabe, achando que o Gustavo Wagner estava lá vivo ainda, lá numa fazenda, lá em São histórias fora de série, Atibaia, né? Tipo, daria pra ficção... E dá pra falar que algum tá vivo até hoje? Não, pela idade não. Pela idade não bate? Não, porque eles tinham 24, 25 anos na época. E aí teriam A guerra hoje... acabou 85 anos, teriam 105, 110 anos, não tem mais coisa. Acho que o Mengele é de Mas 1911. muitos fugiram pro Brasil. É que a gente ideia só de soube quantos? desses quadros. Não, foram milhões. Não, milhões não. milhões não. Foram bastante. Centenas. Deve ter vindo. É Porque mesmo? a gente tem uma colônia alemã muito grande no sul, né? Então o cara se disfarçar, desaparecer misturar, era fácil, né? Ficar no meio. Mas fugindo para América Latina, muitos. Teve um que foi para Bolívia, o Klaus Barbie, fugiu para Bolívia, também ajudou o presidente da Bolívia na época a montar o aparato de segurança e tal. Foi descoberto. Foi muito difícil extraditar ele, foram um casal de franceses que descobriu ele, caçadores nazistas, descobriram ele lá, porque ele tinha sido acusado por matar, parece que 100 crianças na França. Isso foi a acusação principal dele. Toda a América Latina recebeu nazistas e ficaram escondidos. Eles tinham que sair da Europa. Também muitos ficaram lá. Quer dizer, muitos teve gente que ficou lá também. continuaram lá trabalhando normalmente, trabalharam no governo. Há pouco tempo atrás, descobriram que um primeiro-ministro da Áustria era um nazista. Ele teve que renunciar. É mesmo? Teve que renunciar. Então, aquela coisa, acaba a guerra, vira o pragmatismo, né? Se a gente tirar todos os nazistas do governo, não vai sobrar ninguém para tomar conta do país. Todos eram. Quer dizer, então, fica muito difícil. Acabam fechando os olhos, acabam deixando para lá. Pegam os mais famosos. Fora tem as histórias que ninguém sabe, né? Tem histórias que ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma vez me contaram uma história que tinha um alemão que trabalhava numa empresa, tal. Onde? Acho que, cara, é uma empresa alemã, cara, eu não lembro, né? O cara disse que entrou 2 caras lá, falaram assim, você é o fulano de tal? Sou o fulano de tal. Os caras tal. Mataram o cara dentro da empresa. Que era um nazista. Que era um nazista, supostamente era um nazista, né? Eu conheci um sobrevivente, que ainda está vivo, mas ele está muito mal de cabeça. Quando ele tinha uns 30 anos, talvez, por aí, ele foi chamado para participar de um grupo para caçar o Mengele no Brasil. E ele me contou que eles saíam atrás de pistas, saíam atrás de dicas e tal, para tentar achar. Acabaram não achando, e o grupo se desfez. Então existiam esses grupos realmente pelo mundo que caçavam os nazistas, se escondiam bem, se disfarçavam bem. Os países não estavam preocupados com isso, quer dizer, a polícia não estava atrás, cada um tinha seus problemas. Entendi. Porque não era uma prioridade. Não era uma prioridade, quer dizer, a prioridade... Guerra acabou. Tá todo mundo reconstruindo. A prioridade era Estados Unidos brigar com a Rússia e vice-versa. Essa era a prioridade do mundo. Mas quando você estava falando dos filhos, tem um livro muito bacana, eu não vou lembrar o nome do livro, mas da editora Vestígio, da minha editora também, que conta a história de vários filhos de nazistas. E tem de tudo. Tem filhos que têm orgulho de que o pai era nazista, continuam apoiando, dessas empresas que eu falei que colaboraram, muitas continuam com donos que se dizem nazistas, que apoiando o que a empresa fez no passado, outras condenam. Mas tem um caso muito curioso de um casal de filhos de nazista, não me lembro o nome do pai, era um dos top 10 do nazismo, que eles, quando souberam o que os pais fizeram, eles se esterilizaram para não passar o gene adiante. Nossa. E um deles foi morar em Israel até. Quer dizer, ele ficou com tanta vergonha do que o pai fez, ele ficou tão chocado que ele se esterilizou, ele e a irmã. Nós não podemos passar o gene do nosso pai adiante. Caramba, que pesado. Não tem de tudo, quer dizer. Você já foi para a Alemanha? Já fui algumas vezes também. Qual que é o sentimento que você sentiu lá do povo, em geral? Eu não tive esse contato para saber. Não? Né? Eu acho que, como em todo lugar, tem de tudo. Tem quem se envergonha. Se envergonha e quem se orgulha. Quem não acha que não foi tudo isso. Depois da guerra, por exemplo,
Não tinha mais nazista na Alemanha, quer dizer... Ninguém chegou e falou, eu fui. Não, eu fui do exército, eu não fiz nada. Recebi ordens, quer dizer... Logo depois era vergonha grande. Depois, talvez, com o tempo foram voltando os orgulhos. Hoje a gente sabe que tem muito ataque neonazista na Alemanha, né? Contra islâmicos, contra judeus. Ainda continuam esses problemas raciais lá. É como... O tempo passa e lava mais branco, né? E essa história, que é engraçado que essa história também muita gente desconhece também, né? Sabe, às vezes eu vou lá, eu falo que eu faço esses filmes aí sobre ele, o pessoal não sabe nem que é nazismo às vezes, né? E o que é engraçado também, vou fazer um paralelo aqui, né? O Mengele, quando ele morou em Diadema, lá na divisa, lá em Eldorado, lá, depois que ele saiu, parece que ele deixou uma maldição no lugar. Por quê? Porque Diadema, no ano de 1997, virou a cidade mais violenta do mundo. Verdade. A gente perdeu, na época da favela naval, a gente perdia até pra Bogotá, sabe? E mesmo assim, o pessoal começa a comentar assim, pô, mas o que é nazismo, sabe? Muita gente não sabe ainda. Então por isso que a gente tem que contar essas histórias para não se repetir.